Aleluia. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a obra das suas mãos. E tudo quanto você fizer vai prosperar no nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, por favor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde e proteja a sua família, seu casamento. Que Deus seja sempre o primeiro na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, é muito bom estarmos aqui. Esse é o melhor lugar da cidade, esse é o melhor momento, você está no melhor lugar. Enquanto o pessoal ministrava e a irmã dizia que ela está com a filha doente em casa, eu pensava, às vezes nós subimos aqui com o coração sangrando. Teve ocasiões de eu pregar a palavra e a minha esposa está passando por um aborto espontâneo no hospital. Teve outras vezes de pregar a palavra e a minha filha estava tendo um AVC com 12 anos de idade. E eu pregando a palavra. No começo do ministério de tempo integral, ela passando por isso, eu pregando a palavra. Outros momentos de estar com os meus filhos, um ou outro, no hospital, internado, e ali eu pregando a palavra. Então nós temos aquele que prega a palavra, aquele que ministra, ele tem suas dificuldades, seus obstáculos e faz isso por amor. Muitas vezes preguei a palavra sem ter aquilo que queria ter na minha casa. Os últimos 3 anos antes de chegar até aqui, Deus me trouxe aqui para um tempo de refrigério, de paz, de estar aqui com vocês, com o pastor Veronese, pastor Marcos. Estar aqui tem sido um tempo de refrigério na minha vida. Passamos por 3 anos, nós deixamos, desmontamos a nossa casa, morávamos em um apartamento, fomos para São Paulo, minha esposa, eu e meu filho Saul, com as coisas dentro do carro. Tudo que ficou para nós foi dentro de um carro e 2 malas que o Saul levou depois dentro do ônibus para São Paulo. Passamos um tempo ali, voltamos, abrimos mão da nossa casa, do conforto, para morar em um quarto na igreja e um anexo para o Saul, debaixo de uma laje de no máximo 1,90 m, quase pegando a cabeça no teto. Nós fomos para lá para pregar o evangelho. Voltamos e viemos inaugurar ou começar uma igreja aqui na cidade de Valentim Gentil. Foram 3 anos lutando, pregando, onde eu fui pastor, eu fui porteiro, eu fui zelador, eu fui faxineiro, eu fui evangelista, e eu fiz tudo o que tinha que fazer na igreja. Começamos ali, naquele ímpeto, Deus vai fazer, e Deus fez. Se não fez na vida dos outros, fez na minha. Me moldou, me transformou. Teve dias de comermos pela graça de Deus, e termos um irmão que vendia fiado e vendia linguiça para eu comer. Glória a Deus pela linguiça e o arroz. Então, às vezes, nós subimos aqui para pregar e as pessoas olham e dizem, poxa, está bonito. E hoje eu estou bonito, né? Hoje eu estou bonito. E eu louvo a Deus por estar elegante. E eu quero, dentro desse contexto, mostrar um pouco da minha vida, para que você me conheça um pouco mais. Eu não caí aqui de paraquedas, nós chegamos até aqui. É uma caminhada, são anos que nós vamos lutando e chegamos até aqui. Para pregar, para estar aqui, ou para qualquer outro estar aqui, não é mágica, você não é jogado aqui. Tem todo um processo para chegar até aqui e pregar o Evangelho. E louvado seja Deus pelos processos. Eu estou dizendo isso porque quero, antes de entrar na palavra que Deus colocou em meu coração, oficial para essa noite, eu quero primeiro agradecer a você, agradecer à igreja, agradecer ao pastor e aos pastores. No mês passado foi o meu aniversário. Essa camisa é um presente, essa calça é um presente, esse sapato é um presente. Eu acho que só a meia e a cueca que não é. E louvado seja Deus por isso. E eu, nesse contexto, eu falei com o Fabiano, porque o Fabiano e a esposa dele disseram, pastor, qual que é o seu Pix? E eu falei para eles, então, eles fizeram uma oferta e eu os agradeci. E agradecendo eles, eu queria dizer, Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para retribuir? O que, Deus, eu posso expressar a essas pessoas? Aqueles que fizeram um presente para mim, ofertaram na minha vida, ofertaram na vida do pastor Marcos hoje. O que nós podemos fazer por eles? O que eu posso fazer? E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero dividir essa palavra com você. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero muita presunção. Eu espero que você receba essa palavra
e que você então venha desfrutar dessa palavra. Eu quero ir para o livro de Segundo Reis, por gentileza. Segundo livro dos Reis. Vamos lá, por favor. Deixa eu chegar aqui nas minhas anotações. Já logo após isso, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos lutando, pregando o evangelho, desde o ano de 2001. Em 2003 no ano de 2003 para 2004, eu tinha um comércio, vendi o comércio e vim para a igreja e disse para o pastor assim, eu vou estar na igreja, vou ser pastor. E ele disse assim, isso aqui é um ciclo fechado, lá onde nós estávamos. E eu disse assim, mas o senhor entrou, eu vou entrar. E eu entrei. E eu fui para lá, e eu vendi o comércio, e eu fui na igreja, falei, estou aqui. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui, agora o senhor vê o que o senhor faz. Ele falou, então você já está aqui mesmo, então você fica. E aí eu saía de casa antes disso, para ajudar, eu fui obreiro da obreira. A obreira na igreja, eu era obreira dela, então eu ia no domingo da igreja, na segunda, na terça-feira tinha uma reunião menor, em um bairro, numa comunidade, uma igreja pequena. Temos aqui a igreja nossa é grande. Uma igreja menor, era 6 por 10 o salão. Lá a obreira pregava, tinha 30 cadeiras, e ela me dava a oportunidade de começar a reunião. Eu ia para a igreja para abrir a reunião para ela. Aí, vez ou outra, ela me deixava pregar e eu ficava muito feliz com aquilo, que ela me deixava pregar. Então, ali eu saía do meu trabalho, eu saía a pé para minha casa, um bairro chamado Bairro Alto, na cidade de Matão, onde meu filho nasceu naquele lugar. Aí eu descia para vir para cortar caminho, para chegar com o tempo, eu descia um barranco, uma altura mais ou menos, quase da altura do teto da igreja aqui, um trio que fazia umas curvas assim, e lá embaixo o pessoal gostava de pitar um beck. Sabe o que é isso, né? Ficava lá o pessoal do beck. E aí eu vinha descendo com a Bíblia na mão, e dizia, ei irmão, não quer um aí? Você vai entrar no barato aqui, você vai ver Deus. Então veio para ver Deus no barato deles. Eu passava no meio deles, não falava nada. Descia, passava a linha do trem e ia lá para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Até o momento que o pastor disse, olha, a irmã não pode mais ir, teve uma situação com ela, uma senhora, aprendi muito com ela, dona Benê, como aquela mulher me ajudou ali. Aí, na quinta-feira ela deixava eu pregar, na quarta eu estava na igreja, na quinta eu estava com ela, na sexta eu estava na igreja, no sábado estava uma folguinha, domingo eu estava na igreja, eu fazia concreto, eu ajudava o pastor, eu evangelizava, eu saía para visitar. Tudo isso por quê? Para que você saiba que estar aqui não é apenas ser jogado aqui, estar aqui é poder ter algo de Deus para transmitir. Então, nesse contexto geral de vida, de pregar o evangelho, eu posso ser sincero com você, eu já recebi presentes, já fui agraciado, mas eu me sinto assim tão bem, que não merecer isso. Deus, estar aqui na frente dos irmãos, estar pregando o evangelho, ser abençoado, ser recebido como eu fui recebido. Cheguei aqui e falei, pastor, eu não vim aqui para ser pastor. Eu vim aqui, eu queria estar sentado escondido, porque eu estava cansado. Foram 3 anos lutando por uma igreja, batalhando. A minha esposa, ela cansou, meu filho cansou. Eles iam, e às vezes iam porque estavam comigo. Então, no domingo, eu ia para a igreja, no sábado eu trabalhava, vim para trabalhar numa marmoraria, cortar pedra. Trabalhava cortando pedra numa máquina a semana toda, cortando pedra. E depois de cortar pedra, no sábado, parece que eu era sabatista, eu não fazia nada. Eu levantava, eu acordava, não queria fazer nada. No domingo, eu saía 9 da manhã para entregar panfleto, da casa em casa, entregando panfleto, orando na rua, convidando pessoas para vir para a igreja. Isso tudo aqui em Valentim, nesses últimos 3 anos. Aí, depois disso, eu vinha para casa, eu almoçava, 2 horas da tarde, eu ia para a igreja para lavar a igreja. Eu lavava a igreja, eu lavava as cadeiras, e depois eu vinha para o culto, eu preparava a palavra, eu vinha 5 horas, eu ia na igreja, preparava a palavra, abria a igreja 6 horas, ficava com a igreja aberta, começava às 7 horas a reunião, eu já estava ali desde as 5 para pregar o evangelho. Chegando os irmãos, eu estava na porta, era o porteiro esperando os irmãos, aí a minha esposa ficou um tempo que ela não podia mais abrir reunião, a voz não saía, eu saía de lá e ia lá, cantar, né? Não vou nem arriscar aqui, porque senão os irmãos vão me colocar aqui no lugar do pessoal. Brincadeiras à parte, eu não sei como aquele povo ficava.
Mas eu cantava, eu abria a reunião, depois eu pregava, eu orava, expulsava demônio. E aí, quando 9h pouco, eu ia para casa, cansado fisicamente, porém alegre por ter feito aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, dentro desse contexto, eu disse, eu tenho recebido tanto aqui, tenho sido tão abençoado nesse lugar. Igreja Apostólica Plenitude de Vida. E o que eu posso fazer por essas pessoas? E aí eu falei para o Fabiano aquele dia, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E dei a palavra para ele, para a esposa dele ali na entrada, porque eu sabia que eles tinham ofertado na minha vida. E outros ofertaram, mas ofertaram aqui no altar. Então eu disse, eu preciso dar uma palavra, dar algo. E aí Deus me deu essa palavra. Que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Diz assim: sucedeu também um dia, essa é a Almeida, isso, Almeida Revista Corrigida. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve ou o constrangeu a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Eliseu é o sucessor de Elias, um profeta. Então, uma certa mulher passando em determinado lugar, eu só vou fazer uma pausinha e eu volto ao raciocínio. Eu quero perguntar a vocês aqui, né? Deixa eu abrir o parênteses, dá uma respirada aí. Isso, respira. Tá tudo bem? Tá entendendo até aqui? Eu quero perguntar, tem alguém aqui desse lado que está nos visitando hoje? É a sua primeira vez aqui? Levanta a sua mão assim, eu quero conhecer você e também quero que o pessoal da acolhida, que é aqueles que te dão as boas-vindas, eles vão até você te dar as boas-vindas em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje? É a sua primeira vez aqui? Levanta a mão assim, dá um sinalzinho, você não vai pagar nada não. Ninguém vai te pôr a arma na cabeça também não, amém? E aqui desse meu lado direito, tem alguém aqui que está nos visitando hoje? É a sua primeira vez aqui? Tem lá alguém lá no fundo. Isso, vai lá em nome de Jesus, leva lá um presente para essa pessoa. Você é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda. Essa igreja, eu sou suspeito em dizer, como eu já disse, fui muito bem recebido aqui e eu quero estar aqui. Eu entendo que Deus me colocou aqui e eu quero estar aqui sempre em nome de Jesus. Até que o Senhor me leve, né? Para outro lugar. Não sei, no outro lugar que quero dizer, não sei se o pastor tem propósito, de repente, vai para abrir uma igreja ali, você vai para lá. Você já abriu igreja mesmo? Já começou? Então já está calejado mesmo, vai para lá. E aí nós vamos, só se for assim, em nome de Jesus, ou para o céu, para a glória. Seja muito bem-vindo. Nossas reuniões aqui, elas acontecem aos domingos, às 6h30, às 18h30. Acontece também na segunda-feira, não nessa agora, está adiado, mas é às 20 horas, reunião de oração. Nós temos na quarta-feira, a reunião às 19h30. E temos N trabalhos que acontecem com jovens, com família, com casais, com homens. E Deus tem abençoado muito. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então vamos voltar ao raciocínio. Vamos voltar ao texto aqui. Então, esse texto aqui, sucedeu que também um dia, em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. O profeta está passando por Sunem, ali tem uma mulher residente daquele lugar rica, ela entende que ele é um homem de Deus, e ela o chama, ela o convida, ela oferece comida, ela dá sustento para ele por um período de tempo. E não só isso, ela o recebe, e aí, no versículo seguinte, por favor, versículo de número 9, ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 10, por favor, verso 10. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Essa mulher vê que ele é um homem de Deus, e ela então investe na vida do Eliseu.
Primeiro ela mata, ela sacia a fome dele, ela oferece pão, ela oferece alimento. Depois ela oferece um abrigo, ela fala com o marido dela, vamos construir um quarto aqui no canto do muro. E toda vez que esse homem vier aqui, ele vai ter um abrigo, ela dá abrigo para ele. Ela dá descanso para ele, quando ela diz, vamos colocar uma cama para ele descansar, para ele dormir. Vamos também colocar uma mesa, vamos dar condições para ele meditar, preparar aquilo que Deus tem para dar para nós. Dá uma mesa, uma cadeira para ele e um candeeiro, uma lâmpada, ilumina lá o lugar. Então essa mulher, ela investe na vida do homem de Deus. Toda vez que você investe na vida do pastor Veronese, na vida do pastor Marcos, na vida do pastor Fernando e na vida do pastor Clodoaldo, de um outro pastor ou um pregador do evangelho, você está investindo no reino. Essa mulher, ela investe, ela não pede nada. Ela oferece algo ao homem de Deus. E aí o homem de Deus tem algo no coração dele. Verso seguinte, por favor, que é o de número 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. 12. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita, chama essa mulher de Sunem. Não é o nome dela, sunamita, né? Mas a mulher que residia em Sunem. Chama essa sunamita, fala para ela vir aqui. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Versículo seguinte. O que ele dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, com todo cuidado. Eis que você tem cuidado de nós. Eis que você tem cuidado do pastor. Uma camisa, uma calça, um sapato. O sapato foi minha mãe. Glória a Deus pela vida dela. Ela quer me dar outro. Ela quer te dar outro negócio. Você tem que pedir. O que você quer? Então, ela cuidou dele. Como vocês ofertaram. E você que não ofertou, vai ofertar. Não é, estou pedindo oferta para você não. Em nome de Jesus. Mas essa bênção vai alcançar você também com entendimento. Com entendimento. E esse entendimento eu prego desde 2002, 2003. Já recebi presentes, como eu disse, mas um entendimento desse que a igreja apostólica, a plenitude de vida tem com relação aos seus pastores, eu ainda não tinha vivido. Eu não tinha vivido. Eu estou vivendo agora. E uma gratidão brota dentro do meu coração pela vida, pelo ministério da igreja apostólica, plenitude de vida, em nome de Jesus. Então, ele chama ela, porque ele disse, né? Você tem que cuidar de nós. O que se há de fazer por ti? O que eu posso fazer? E eu fiquei assim, antes de ter esse texto, o que eu posso fazer? Como eu posso retribuir? As palavras que Deus coloca no meu coração não são minhas, eu sou um instrumento, transmito aquilo que Deus coloca no meu coração. Você sabe que eu gosto, e não é que eu gosto, eu gosto também, mas está no meu coração falar de famílias, para casais, para homens. Reunião de homens, reunião de casais, encontro de casais, curso de casais, investir em família. Eu acredito que a família é uma instituição sagrada, construída por Deus. A família é a célula máter da sociedade. A família é um lugar de cura. A família é um lugar de crescimento. Não é um lugar patológico e ela precisa ser cuidada. E ainda hoje, nessa manhã, eu dizia, Deus, eu sabia que eu tinha esse texto no meu coração, já tinha a palavra no meu coração, e eu falava com Deus aqui de manhã na escola bíblica, e dizia, eu falo só de família, mas aí veio uma palavra do pastor que estava pregando, e ele disse assim, você tem um chamado, você tem, o que você faz? Você tem uma vocação, você tem algo, você tem que saber o que você é, você tem que saber o que você faz. E o que eu faço é pregar para a família, eu fui chamado para isso. Então não vou mudar. Aqui tem o pastor Marcos que prega sobre o Espírito Santo, tem o pastor Veronese que prega comunhão na igreja, tem outros pastores, os irmãos que pregam aqui na quarta-feira, e tem o Clodoaldo, que vai falar de família toda vez que subir aqui, em nome de Jesus, que vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Então, ele disse, o que eu posso fazer por vocês? O que eu posso fazer por eles? Haverá alguma coisa que se há de falar por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Eu não quero nada. Você não ofertou aqui porque você quer alguma coisa. Do Clodoaldo, do Marcos, do Veronese, dos pastores. Você trouxe por amor, você investiu.
Agora, você plantar, investir é uma opção. Agora, colher é um dever. Você vai colher em nome de Jesus. Você vai colher. Eu não quero colher, você vai colher. Porque você plantou na minha vida, você vai colher em nome de Jesus. E não vai colher pouco, vai colher muito, para a glória de Deus. Aí, às vezes tem coisas que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. E tem coisas que você mesmo, a pessoa, não consegue ter, por mais dinheiro que ela tenha. Volta, vai versículo 14 agora, por favor. Diz assim: então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? O que eu posso fazer? O que se há de fazer? E Geazi disse, o auxiliar dele falou para ele assim, ora, ela não tem filho. E o seu marido é velho. Ela não tem filho. Ela não ofertou, ela não cuidou do homem de Deus porque ela queria um filho. Ela fez porque está lá no versículo que nós começamos, que ela viu que ele era um homem de Deus. E ela fez um quarto, ela deu coisas para ele. E ele disse, o que eu posso fazer? Não, eu tenho no meu coração, quando eu recebo algo, Deus, o que eu posso retribuir? Não é uma troca, mas é algo que nós queremos fazer. E às vezes o que eu posso fazer, não é que eu posso, é que a unção que Deus deu, de orar, de abençoar, trazer uma palavra para um casamento, para uma família, pode fazer algo que dinheiro nenhum poderia fazer. Como já me disseram aqui após algumas ministrações, pastores falou comigo, isso mudou algo na minha vida, dinheiro não podia mudar aquilo, mas a palavra pôde mudar, não é minha palavra, é do Senhor, eu só sou um instrumento, quero continuar sendo em nome de Jesus. Aí ele disse, o que pode fazer? O rapaz disse, ela não tem filho. E olha o que o Eliseu fala, então, versículo 15. O Eliseu diz assim, ele vai e fala o seguinte, pelo que disse ele, chama ela, traz ela aqui, chama ela. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. 16, por favor. Aí ele fala, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ela era rica. Ela tinha money. Ela era uma pessoa bem conhecida, não precisava de nada, materialmente falando. Mas o dinheiro dela não podia comprar uma gestação para ela. O dinheiro dela não podia dar um filho. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. O que o homem de Deus que está ministrando a palavra pode trazer para você é algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É algo, talvez é a cura de uma enfermidade. Talvez é a libertação de um filho, que já foi gasto muito dinheiro com esse filho, que está na droga, que já foi pago casas de recuperação. E uma palavra do pastor Marcos, do pastor Veronese, do pastor Clodoaldo, do pastor Fernando, ou de quem estiver sendo usado por Deus, pode libertar esse filho das drogas que já foi internado em 2, 3, 4, 10 clínicas e não houve recuperação. Pode restaurar um casamento, pode trazer a condição de gerar um filho. Eu tenho uma irmã e ela gastou dinheiro com médicos e não conseguiu engravidar. Pessoas gastam N quantias para ter um filho e não conseguem. Pessoas investem algo e não conseguem, ou talvez a cura de uma enfermidade que está atormentando, açoitando a pessoa e ela não consegue ser curada. Mas em nome de Jesus, aquilo que você fez vai trazer uma colheita para você. E aquilo que o dinheiro não pode comprar, Deus vai te dar em nome de Jesus. O dinheiro dela não podia gerar um filho no ventre dela. Mas Eliseu disse para ela, abraçarás um filho. E ela disse, ela não estava tão assim, que ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não fala isso para mim. Isso quer dizer o quê? Ela queria aquilo. Mas ela estava tão desacreditada que ela disse, não pode ser. Ela já estava desiludida. Porque ela não tinha filho. E ela diz, não minta, não faz isso comigo. Não me faça sofrer. Porque ela já tinha sofrido. Porque quis tanto e não podia ter. Mas ela investe no homem de Deus. Versículo seguinte, por favor, 17. E concebeu a mulher, diga amém. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera.
Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre você que ofertou na minha vida, ofertou na vida do pastor Marcos hoje, na vida do pastor Veronese. Eu quero liberar uma palavra que você vai viver algo impossível na tua vida. Levante a sua mão. Você vai receber algo da parte de Deus impossível na tua vida. Aquilo que parece não chegar, não ter condições, você vai ter em nome de Jesus, porque a semente que você plantou, a semente que você germinou, o cuidado que você teve, Deus está vendo o cuidado que você tem com os profetas, com os homens que Ele levanta, que colocam a vida para servi-lo e vai retribuir você, seja a cura, seja a transformação de um familiar, seja uma bênção financeira, Deus vai trazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. É isso que Deus tem para você. E é isso que eu posso te dar. O que Pedro disse ao paralítico na porta do templo chamado Formosa: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, receba a vida no teu casamento, receba a vida na tua família, receba a cura, receba a paz, receba o impossível, porque o meu Senhor vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é uma palavra de gratidão e de bênção para você. Quem recebe, diga amém. Para que você viva o melhor. E que você entenda o que a mulher de Sunem entendeu. Ela investiu no homem de Deus. E o homem de Deus abençoou a vida dela. E o interessante é que não para aí. O filho dela morre. Ela vai ao homem de Deus. O homem de Deus ressuscita o filho dela. Traz vida e dá para ela o filho de novo. Já era um garoto. Os anos vão passando. Passa-se um tempo, vem uma fome na terra. O homem de Deus fala para ela: pega as coisas que você tem, vai embora daqui porque vai ter fome. Aí dá a direção para ela. Ela recebe a direção e ela sai dali. Ela fica 7 anos fora. A terra dela é tomada. Pessoas invadem as terras dela. Tudo que é dela, ela volta. Está tudo com poceiros. 7 anos depois ela volta. Ela chega, ela diz: vou falar com o rei. Antes dela chegar no rei, está no capítulo 8 isso. Sai no capítulo 8, por favor. Antes dela chegar, o rei está perguntando: fala para mim os feitos de Eliseu. Perguntou para o Geazi. E o Geazi conta para ele, está contando o fato que aconteceu com a mulher de Sunem. Enquanto ele está contando aquilo ali, a mulher chega. Ela chega, o Geazi fala: ela aí, ó, essa, ela é a mulher. O rei fala: é, a senhora é. Então dá tudo para ela de volta. Devolve a terra dela. Paga para ela tudo que a terra produziu em 7 anos, paga para ela. Irmão, quando você investe no homem de Deus, eu não estou falando isso para você colocar uma oferta para mim, não. Isso aqui é para abençoar você em nome de Jesus. Se tiver que fazer, faz para o pastor Veronese, que é nossa cobertura espiritual. Fazer para mim, se tiver que fazer, faça para ele, pelo seu coração. Em nome de Jesus. E aí a bênção continua. O rei devolve tudo para ela. Está aqui no capítulo 8. Eu quero parar aqui, senão meu tempo vai acabar aqui. Eu tenho uma palavra para ministrar aí no seu coração. Quem recebe isso, diga amém. Aí você pode ler na sua casa que você vai ver. Então, muito obrigado por você que ofertou. É a primeira mensagem, a primeira vez que eu estou pregando após a data do meu aniversário. E na vida da minha esposa também, pessoas que plantaram, o aniversário dela foi dia 25, pessoas a presentearam, pessoas a felicitaram. Muito obrigado por isso. Tenho certeza que você plantou, você vai colher. Pode aplaudir Jesus, irmão? Aplauda ele bem forte. Amém? Diga comigo: minha família, meu maior patrimônio. Diga: a minha família, ela existe para a glória de Deus. Amém? Eu creio nisso. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9, por gentileza. Vamos acompanhar aqui juntos. Eu tenho a Bíblia, mas eu quero ler aqui com você. Eu vou do 6 ao 9 agora.
E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 20 ao 23, por favor. Mesmo capítulo agora, versículo 20, por favor. Versículo 20 até o 23. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Até o 23. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, e a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Salmo 12, verso 2. Salmo 12. Salmo 2, por favor, verso 12. Salmo 2, verso 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Beijai o filho, para que não ire, e não pereçais no caminho. Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4, por favor. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você tem aí a versão, a mensagem da Bíblia? Tem ou não? Versão, a mensagem. Senão eu vou ler aqui porque eu já anotei de punho. Na versão, a mensagem, diz assim: mostre a direção da vida. Não, perdão. Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Você não está vendo que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Que o fruto do ventre é o seu generoso galardão, como flechas de um guerreiro, são os filhos da sua juventude, cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm filhos. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. A versão, a mensagem, esse mesmo versículo, ela diz assim: mostre a direção da vida para os seus filhos. Mostre a direção da vida para os seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Para terminar, Efésios capítulo 6, verso 4. Vamos lá? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A versão, a mensagem diz: pais, não provoquem seus filhos. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão. Olha bem, trate de segurá-los pela mão, ele está dizendo, para guiá-los
no caminho do Senhor. Diga amém. Deus não nos dá filhos estragados. Deus não nos dá filhos estragados. Diga comigo, Deus não nos dá filhos estragados. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênção na vida de um homem, de uma mulher. Os filhos são o fruto do ventre. Os filhos são flechas. Os filhos são bênção de Deus na vida de uma pessoa. E hoje eu quero falar com os pais. É o que Deus colocou em meu coração. E se Deus não nos dá filhos estragados, nós temos que ter o cuidado de não estragarmos aquilo que Deus nos deu. Porque, em regra, são os pais que estragam seus filhos. Porque muitas vezes não sabem como lidar. É como você entregar um carro elétrico de ID na minha mão. E eu nunca guiei um carro elétrico. É igual o outro. Tem algumas coisas que não são iguais. E se eu tratar de forma igual, eu vou ter problema. É como entregar um eletrônico na sua vida, um celular de última geração, e você ser igual eu só quero falar. Só quero falar, não precisa mais nada para mim, eu quero falar desse negócio. Se eu não falar, não resolve. Mas se entregar algo que você não sabe, pode ser novo, perfeito. Deus dá um filho para uma família, para um casal, e esse filho é um filho perfeito, não é um filho estragado. Mas com o passar do tempo, com o cuidado que é exercido, aquela atenção que é dada, esse filho, essa filha vai crescer. E muitos dizem que o filho só dá dor de cabeça. O filho não veio para dar dor de cabeça para ninguém. Filho é bênção, quem entendeu, diga amém. Filho é herança. Filho é um galardão que Deus me dá. Agora, a verdade é que, embora Deus não nos dê filhos estragados, a verdade também é que filho não vem pronto. Filho não vem pronto. Filho não vem formatado. Você tem que formatar. Filho é igual um pendrive que não tem nada dentro, você precisa colocar. Filho é igual um computador que você compra e ele vem um celular que vem lá com as configurações de fábrica. Já vem com alguma configuração de fábrica. Deus configurou aquele filho para amar você, para respeitar você. Deus programou aquele filho para ser bênção na tua vida, pai, na tua vida, mãe. Mas não está sendo. Então, no decorrer do tempo, esse filho que não vem pronto, nós começamos a construir esse filho. Eu como pai, a minha esposa como mãe, você mulher, você homem, como pai, como mãe, começamos a construir, uma vez que eles não vêm pronto. E o erro de muitas pessoas é pensar que todo filho é igual. Que o seu filho é igual você foi o filho da sua mãe, do seu pai, da sua família de origem. E o erro de algumas pessoas é não buscar a Deus para formatar e para fazer com que esse filho venha cumprir a função para a qual Deus enviou na vida daquele pai e daquela mãe, que é abençoar aquela família. Filhos não vêm pronto, filhos não são perfeitos, filhos precisam de pessoas que os guiem. Lembra do versículo que nós lemos? Pega o filho pela mão, ensina o caminho que deve andar. Ah, eu tenho que ensinar meu filho, e na igreja eu tenho que ensinar a palavra. Não é só isso. Ensina o caminho que deve andar, o caminho da honra, o caminho do respeito, o caminho da honestidade, o caminho da dignidade. Não posso ensinar. Quando ele fala o caminho, não é só o caminho do Senhor. Eu tenho que ensinar o meu filho. E para ensinar o meu filho, eu preciso ter aprendido, e aprendido com Deus, para poder instruir o meu filho. Dr. Rui Alberto de Carvalho disse: os pais devem dar 10 minutos diário aos seus filhos e podem escolher onde fazer isso. Ou fazem em suas casas, ou fazem na fila de uma penitenciária. Por que um filho toma algumas decisões? Claro que, por mais que eu invista na Adriele, que eu investi, por mais que eu invista no Saul, tem a parte que é o livre-arbítrio.
É a escolha do Saul, é a escolha da Adriele, é a escolha da Zoe, minha neta, que está crescendo comigo. Os filhos têm o direito de escolha, mas quando nós pegamos ele e andamos e beijamos e caminhamos com eles pelo caminho, nós mostramos o que eles devem escolher, como Deus diz para nós. Olha, tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, que tenho lhes proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o que Deus fala: escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e toda a tua descendência. Escolhe a vida. Deus caminha, Deus aponta o caminho, e Deus dá a direção, e Deus dá o conselho. Escolhe a vida. Clodoaldo, você é meu filho, escolha a vida. Eu preciso fazer isso com o Saul. Eu preciso fazer isso com a Adriele. Qualquer um que é pai ou mãe precisa fazer isso. Apontar o caminho, beijar o filho, pegar pela mão, caminhar com ele, investir tempo na vida do filho, na vida da filha. Eu quero abordar, no mínimo aqui, meu tempo já está esgotando. Vamos passar uns 5 minutinhos hoje. Quem concorda, diga amém. Quero ver se nós conseguimos. 5 atitudes que todo filho gostaria que seu pai tivesse. 5 tipos de atitude que todo filho gostaria que seus pais tivessem. Quem está aqui, diga amém. Então vamos lá. Todo filho gostaria que seus pais soubessem que eles preferem a presença antes do presente. Seus filhos não vão lembrar do que você fez por eles. Seus filhos vão lembrar do que você fez com eles. Entendeu? Diga amém. Os filhos têm a tendência de esquecerem aquilo que os pais fazem. E a prova disso é que muitos pais já me disseram, e você já deve ter ouvido isso: eu fiz de tudo por esse menino. Quem já ouviu isso? Quem conhece essa frase? Eu fiz de tudo por essa menina. Eu fiz de tudo pelo meu filho. Eu fiz de tudo pela minha filha. E olha aí. Errado, porque você fez de tudo. Se você tivesse feito com ela, se você tivesse feito com ele, eles lembrariam daquilo que você fez com ele. Porque o que nós fazemos juntos é o que fica registrado. E aquilo que eu faço muitas vezes passa desapercebido. Então os filhos preferem a presença ao invés do presente. Tenha tempo de qualidade para o seu filho. Dedique tempo, abra um espaço na sua agenda para estar com o seu filho, para estar com a sua filha. Eles querem a nossa presença. Os filhos querem a presença dos pais, e os pais estão andando distantes. Nenhuma ausência pode ser recompensada, substituída ou comprada. Nenhuma ausência pode ser recompensada. A tua ausência, pai, a tua ausência, mãe, junto do teu filho, não pode ser recompensada com presentes, com tênis de marca, com telefone iPhone 17, com iPad. Não pode ser recompensada com motoquinha elétrica para ele andar para lá e para cá. Não pode ser recompensada com tênis Nike, com a calça, seja ela qual for. Não vai substituir. A ausência o presente que se dá, não substitui a ausência da pessoa. Você precisa estar presente. Quanto tempo você tem dado para o teu filho? E não precisa muita coisa. Quando você tem um tempo de qualidade, existem fases na vida dos nossos filhos. Existe a fase de você brincar de cavalinho. Eu estou nessa fase com a Zoe, estou sendo pai de novo. De ser o cavalinho. Quando a minha filha era pequena, eu ficava 3 meses sem cortar o cabelo. Eu não queria ir no barbeiro. Não era igual o pastor Marcos, né? Eu nunca vi, mas o pessoal disse que... E ele mesmo falou aqui outro dia, se o cabelo no ombro, mais ou menos, ou mais. Para baixo ainda. Um dia falaram assim, você é lá da igreja do pastor Cabelo? Eu falei, cabelo? Aí depois fiquei sabendo, era o apelido dele que ele tinha. Mas eu tinha o cabelo há 3 meses.
Eu brincava com a minha filha no tapete, ela subia nas minhas costas, ela pegava a Chiquinha, Maria Chiquinha, conhece? E enrolava no meu cabelo assim, enrolava, dizia para ela subir em cima, ela catava no meu cabelo assim, e eu fazia o cavalo dela, eu sou cavalo. Tempo de qualidade. O meu filho pequeno, eu ficava ali jogando bolinha com ele, brincando com ele, passando um tempo com ele. Brincar na chuva com o filho, sair. O meu filho, eu brincava na chuva com ele. Um dia nós estávamos brincando na chuva, lá em Morro Agudo. Eu já era um pouquinho maior, 6 para 7 anos, brincando na chuva e tal. Aí eu dei aquela cansada, entrei, beleza, já brincamos. Descuidei um pouquinho. Eu saí, cadê o Saul? Eu olhei, não vi o Saul. Onde será que ele está? Saí para a rua, aí tinha um pessoal numa esquina, acho que era um bar perto da minha casa. Pô, você não viu um menino passar aqui? Pô, ele desceu aqui. Aí eu correndo para encontrar o menino, estava chovendo, enxurrado, descendo. A hora que eu chego na rua de baixo, ele tinha subido, tinha tropeçado, caído na enxurrada, estava levando ele, irmão. Ele levar o menino para o bueiro. Misericórdia, Jesus. Eu vi que ele vinha descendo, eu fiquei aqui, ele veio, catei ele. Passe tempo com o seu filho. Não precisa muita coisa. Seja o cavalinho dela, o cavalinho dele. Seja aquele homem, aquela mulher que senta no chão, que pega os brinquedos, que conversa, que dá risada junto com o filho. Faça cócegas no teu menininho. Faça cócegas na tua menininha, irmão. Chega perto dela, porque o seu filho, ele não vem pronto, mas ele vem para ser formatado, porque o seu filho pode ser bênção na tua vida, e é para isso que ele nasceu, para isso que a tua filha nasceu, para ser bênção na tua vida, em nome de Jesus. Não para ser motivo de choro, de dor, mas para ser bênção. Mas para isso você precisa investir tempo. Você precisa estar presente. Você precisa soltar pipa com o teu filho. Eu soltava pipa com o Saul. Solta a pipa. Vai para o carro, espaço aberto. Vai para a piscina, vai para o rio. Nada com o teu filho, nada com a tua filha. Tenha tempo para estar com eles. Jogue videogame com o teu filho. Ah, agora tem que tirar a tela, assista desenho com o teu filho, dá risada junto. Crie um ambiente, crie um momento. Como eu disse, vai para a piscina, brinca de esconde-esconde, brinca na chuva, pisa na água, joga videogame, vá para a sorveteria, coma cachorro-quente, ande, irmão. Tenha tempo. A pessoa está tão corrida que não tem tempo para pegar um menino, uma criança. Já viu uma criança tomar sorvete? Deixa tomar sorvete, não deixa lambuzar. Não, vai sujar a roupa, suja lá. Vai estragar, compra outra. Já coloca a roupinha velha. Não, porque essa roupa é roupa de marca, se sujar. Já põe a roupa mais velha então. Mas fica ali, brinca. Tenha tempo de qualidade com o seu filho. Seja presente, faça coisas com ele. Faça coisas com ela. Marque a vida deles fazendo coisas juntos, querido. Amém? Porque do contrário, você vai ser um estranho dentro de casa. Estamos numa era que é difícil não ter celular ou TV para as crianças. Mas então alguém diz, não tem jeito. Tem jeito. Eu não posso ser extremista, não dá para eu tirar a tela da minha netinha que mora comigo. Mas também ela não pode ficar só lá, eu preciso fazer um tempo para estar com ela. E ela precisa gostar de estar comigo. Se ela não gostar de estar comigo, ela vai preferir a tela. Ela tem 1 ano e 8 meses. Trabalho o dia todo, eu chego em casa, eu assobio na porta. A hora que eu assobio, ela parece que liga a antena. Aí vem vovô. Se eu estou com a melancia na mão, ela quer a melancia, mas não tem problema. Às vezes eu chego com a melancia em casa. Se eu estou com alguma coisa, ela vem e quer pegar a coisa. Mas depois ela vem no meu colo. Ela quer um tempo comigo. Seu filho quer um tempo com você. Seu filho precisa de um tempo com você. Precisa da tua presença. Todo filho gostaria que seus pais soubessem que eles preferem a presença do que o presente. Muitos não têm tempo para o filho, mas têm tempo para o bar. Tem tempo para o curso de pós-graduação.
tem tempo para assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, mas não tem tempo, filho. Assista junto, faz seu filho ser corintiano, assistir com você ali. Meu filho, uma vez, alguém na igreja, um amiguinho dele, falou: você vai ser São Paulino. E aí falaram na cabeça dele, amizade com um amigo, compraram uma camisa de São Paulo para ele. Ainda bem que o pastor Veronese deu uma saidinha hoje. Compraram camisa de São Paulo para ele, irmão. E eu falei: não, você é corintiano. Mas eu sou São Paulo agora. Eu falei: você não é. Eu sou São Paulo. Eu falei: quer ver como é que você não é? Falei com a minha esposa: eu vou lá no Itaquera assistir o jogo com ele. Botei ele no carro aqui em Ribeirão Preto. Só nós dois, 1h da tarde. Foi conversando comigo quase o caminho inteiro. Converse com teu filho. Meu filho já tinha ali na faixa de 9 anos aproximadamente. Mais ou menos por aí. 9 para 10 anos. Aí fomos conversando o caminho inteiro. Tal, cheguei no hotel, aquela região da central de São Paulo ali. Aluguei um quarto ali na rua Timbiras, no hotel, já conheci o lugar. Deixei o carro lá, a gente conversando e tal, paramos no posto. Invista tempo. É tempo, só você e ele. Só você e ela. Sua filha, seu filho. Amém, querido? Presença. Também é um útil agradável, né? Presença e mudar. Misericórdia, né, pastor Marcos? Não pode um negócio desse, não. Está errado isso aí. Em nome de Jesus. Aqui é Corinthians. Catei ele. Aí desceu, pegamos um metrô, aquela muvuca, 5 da tarde, o jogo era 7h30, uma quinta-feira contra a Chapecoense. Pois ele no metrô, ele agarrava assim em mim e tal, aquela muvuca de gente, chegamos lá, comprei o ingresso, já logo comprei a bandeirona. Aí depois entrou lá dentro, está vendo que coisa linda, isso aqui é a torcida. Entramos lá dentro, a torcida, capaz aquele povo canta até no intervalo. Misericórdia, não tinha ninguém jogando, eles cantando. Vai, Corinthians, jogando, não tinha ninguém jogando. Estava lá cantando. Aí nós voltamos, e aí, filho? Ele: pai, sou Corinthians. Ele está dando uma aula hoje ali. Professor hoje. Pergunta para ele o que ele é. Quem já sabe o que ele é? Quem já sabe? Só para eu ver quem sabe o que ele é. Corinthians, está amarrado, Satanás. Olha o inimigo se levantando. Está repreendido. É Corinthians. Aí, irmão, ninguém tirou mais da cabeça dele. Mas ele não esquece disso. Pai, o senhor levou eu lá no campo. Aí nós passamos a noite no hotel. Nós tomamos café, jantamos junto, comemos ali algumas coisas. E jantou, comemos umas bobagens lá. Voltamos para o hotel, dormimos, acordamos no outro dia. Aí aproveitei, fui na igreja lá de manhã, participei da reunião. Voltamos para casa, só ele e eu. Você precisa de tempo com o seu filho. Você precisa estar perto. Faz uma viagem só você e ele. Meu filho, essa é pequeno, mas agora é maiorzinho. Maiorzinho, pode dizer, né? Passou a minha altura já. Há pouco tempo atrás, nós fomos só nós dois pescar. Peguei a chave do rancho de um amigo ali, um colega. Vamos lá, só nós dois. Ficamos até quase 1h da manhã conversando, dando risada, falando conversa. Não tem sentido nenhum, mas estava falando. Estava junto. Aí ele assou carne para me comer. No outro dia, não, à noite eu assei a carne. No outro dia, me deu um revestrez, cabeça rodando, negócio, fui dormir. Na hora que eu acordei, já tinha carne assada. Ele já estava assando aqui, já assei a carne aqui, vamos comer. Vamos pescar de novo? Falei: não, parto de novo? Não, pelo amor de Deus. Um dia eu te conto como foi pescar no mar. Eu não vou contar hoje não, vou ficar para outro dia. Eu não pesquei, eu só dei o prato para o peixe. Aí você imagina aí que tipo de prato, né? Só dei o prato. Saí 5 da manhã em Salvador para pescar. Voltei 5 da tarde. Só dei prato para o peixe o dia inteiro. E o peixe, toda vez que eu dava um prato, eu comia. Está repreendido, né, pastor? Vamos lá. Quem vai ensinar seu filho? Quem é que vai ensinar o seu filho? O mundo vai ensinar? Nós, pais, temos que dizer: eu vou ensinar meu filho. Eu é que vou instruir o meu filho. Eu é que vou orientar o meu filho. Eu é que vou andar com ele pelo caminho. Porque se eu não ensinar, um coleguinha homossexual da escola vai. Porque se eu não ensinar, os doutrinadores de gêneros vão querer entrar na cabeça dele, na cabeça dela, para falar que ele não é homem, que ela não é mulher. Quem entendeu, diga amém.
Então quem vai ensinar o meu filho que ele é homem? Quem vai ensinar a minha filha que ela é mulher? Sou eu que vou ensinar. E eu preciso fazer isso com tempo de qualidade. Eu preciso estar presente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que dar o melhor. Mas o melhor que eu posso dar para o meu filho, sou eu para ele. Ah, pastor, mas muitos filhos querem o que o amiguinho tem. O amiguinho pode ter N coisas, mas talvez não tenha um pai. Meu filho ia para a escola, tinha reunião de pais. Eu disse para minha esposa, não pode ser reunião de pais. Tem que ser reunião de mães, porque não tem pai. Mas eu ia na reunião de pais do meu filho. Minha esposa ia, uma vez ou outra, e eu ia também, na reunião de pais do meu filho. Eu levava minha filha para a escola, colocava na garupinha da bicicleta e ia levar. Pastor, não dá para eu fazer, eu tenho trabalho, mas você pode fazer outras coisas. Aí, porque não dá para fazer o que eu falo, aí não faz nada. Você precisa fazer alguma coisa para o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho. Deus não nos dá filhos estragados. Diga amém. Nós não conseguimos enganar os nossos filhos. Faz o seu melhor. Não esteja ali só de corpo, não. Você tem que estar com o seu filho, mas está de corpo, alma e espírito. Tem que estar junto. Não é meia boca. Ele vai saber quando você está ali porque você quer estar, ou se você está ali só para cumprir tabela. Mas não é assim. Deus é bom, quem crê diga amém. Vou só falar mais um que meu tempo já estourou. Os outros 3 ficam para outro dia, em nome de Jesus. Segundo, todo filho quer relacionamento antes de regra. É preciso que haja relacionamento. A tua casa não é um quartel. Eu frequentei o serviço militar. Não tinha relacionamento nenhum com o sargento, só tinha regra. Na tua casa tem que ter regra, na minha casa tem que ter regras, mas antes da regra tem que ter relacionamento. Eu preciso ter um bom relacionamento com meu filho, porque a minha casa, ela não é um quartel. Eu não devo ser uma pessoa, um pai que seja um pai delegado, que seja um pai sargento, que seja um pai patrão. Eu preciso ter relacionamento na minha casa, na sua casa. Relacionamento é brincar, é tempo de qualidade, é estar junto, é comer junto com o filho. É alimentá-lo quando ele é pequeno, é colocar na boca, é sentar à mesa quando ele tem 22 anos, como o meu tem, é pegar na mão e fazer uma oração antes da comida, é sentar, ensinar, fechar os olhos para orar na hora da refeição. Relacionamento é vir para a igreja junto, é ir junto para uma diversão, é ir junto a um restaurante. Relacionamento é importante, relacionamento vem antes de regra. O pai deve ser o melhor amigo do seu filho. O pai, como amigo, ele deve compreender, ele deve respeitar, ele deve ser solidário, deve confiar, deve inspirar confiança no seu filho, deve compartilhar seus sonhos. Como pai, no relacionamento eu preciso ser amigo. Não é aquele amiguinho que aprova tudo, não. Mas o amigo é aquele que está perto, é aquele que está junto, é aquele que conversa, é aquele que ouve. Porque se você não parar para ouvir o seu filho, alguém vai parar para ouvir. E esse alguém, ao parar para ouvir, pode ser uma pessoa que não tem nada de Deus, e influenciar o teu filho ou a tua filha e jogá-lo contra você, pai e mãe. Porque você não parou para ouvir o seu filho. Pare para ouvir o seu filho. Respeite as emoções do seu filho. Isso é relacionamento. Se o teu filho está chorando por causa de um passarinho que morreu, chore com ele. Chore com o seu filho. Minha filha arrumou o primeiro namorado. Aí o namorado foi da igreja, foi lá, o pastor queria namorar com a Adriele. Falei, beleza, cara, pode namorar. Tal. Aí ele ficou a semana inteira sem ir em casa. Um tempo depois, ele não veio. No sábado, ele falou para ela, eu vou na tua casa. Falou com ele. Ela foi lá e fez um bolo. Foi esperando ele. E ela estava tomando um bolo. Aí foi dando a hora, ele não vinha. Eu vi que ela ficou meio agoniada, minha filha. E eu sei que foi. Ele, não vai vir, acho que ele deve estar fazendo alguma coisa e tal. Beleza. Aí ela entrou para o quarto dela, deitou na cama, começou a chorar. Eu abri a porta do quarto dela, vi que ela estava chorando, deitei na cama com ela,
Comecei a chorar com ela. Deitei na cama com a minha filha e comecei a chorar. Mas, de repente, a minha ficha caiu. Disse, cara, que coisa. Esse rapaz está fazendo eu chorar. Estou chorando por causa desse homem. Caiu a minha ficha. Levantei. Sempre gostei de usar botina. Meti a botina no pé. Estava chovendo, meu carro na oficina. E agora? Mas não tem problema não. Meti a botina no pé, saí debaixo de chuva, fui na casa dele. Cheguei na casa dele, bati na porta, tal, a mãe dele viu. Eu só escutei ela falar, o pastor está aí. Aí ele saiu, ele veio. Oi, pastor. Esse dia ele veio me visitar. Acabou o namoro e tal. Mas, irmão, o cara que eu batizei ele, um menino bom. Bom. Aí, ele veio aqui na borracharia. Chegou lá, falou assim, você tem um pneu para esse carro aqui, irmão? Puta de um carrão. Que maravilha, hein? Vou vender um pneu agora e faturar. Falei, cara, que pneu? O seu 20? Não conheço. Você não está me conhecendo não, pastor? Eu falei, rapaz, é você, João Paulo. Abracei ele, dei um beijo nele. Tal. Mas naquele dia, volta lá. Aí ele sai. Ele chega lá, abre o portão. A mãe dele tinha falado, pastor, ele abriu o portão. Ô, pastor. Falei, e aí, rapaz? A menina está te esperando lá. Aí, gaguejou. Pastor, é que está chovendo. E eu não sei, cara, estou todo molhado aqui, pô. Eu estava molhado, irmão. Estou debaixo de chuva, eu não sei. Eu não sei que caminho ele pegou. Não sei o que ele fez, mas quando eu cheguei em casa, ele já estava lá. De verdade, irmão. Eu cheguei e já estava lá. Eu não sei que caminho que ele fez. Até hoje eu não sei. Acabei não perguntando para ele. Mas eu cheguei, ele estava comendo bolo. Que camarada. Eu não sei porque depois o namoro não andou para frente, né? Também não tem nada com isso. Então, você precisa ter relacionamento com o seu filho, ser solidário. Chore com o seu filho. Se ele está chorando porque o passarinho morreu, chore com ele. Você é bobo, deixa para lá, você é só um passarinho. O gatinho fugiu. O gatinho. Vou arrumar 10 gatos para você. Não, chora com o seu filho. Diz para ele, meu filho, o gatinho foi morar com Jesus no céu. Fala para ele, conforta. Isso é relacionamento. Todo filho quer um pai que ensine com exemplo. Eu vou acabar aqui. Todo filho quer ter um pai que ensine com exemplo. E não apenas com palavras. O que você faz valida o que você fala. Não adianta você querer ensinar seu filho a respeitar a mãe dele se você não respeita a esposa que é a mãe dele. Não adianta você querer ensinar o seu filho, a sua filha, a respeitar os pais dele, mãe. Se você não respeita e não trata o pai dele com respeito e dignidade. Todo filho gostaria que seus pais entendessem que eles preferem, que eles aprendem mais com exemplos do que com palavras. Os exemplos que você deixa é que mexem com os seus filhos. Eu estava vendo essa palavra no meu coração e vi um anúncio de uma batata frita, você deve ter visto já, onde o pai está, né, sentado na mesa, ele pega uma batata frita e começa a comer. Quem já viu isso? E o garotinho está do lado, ele pega a batata e come igual ao pai. Aí o pai vê que ele está fazendo o que o pai fazia, o pai pega 2 batatas e coloca assim na boca. E o menino vai e coloca igual o pai na boca. O que acontece com uma criança? Ela aprende com o exemplo muito mais do que com palavras. Então, se você quer ensinar respeito para o teu filho, pratique o respeito com ele. Se você quer que o teu filho honre a palavra que ele dá para alguém, honre a palavra que você dá para ele. Porque eles aprendem mais com exemplo do que com palavras. Não adianta dizer para o filho, não beba, não consuma bebida alcoólica se o pai consome. Não fume se o pai fuma. Não fique fazendo coisas que não se devem e o pai está fazendo. Os filhos aprendem mais com exemplos do que com palavras. Ensine respeito, respeitando. Ensine seu filho a não xingar, não xingando. E a pessoa, se você falar esse palavrão, aí o pai falou, puta. Aí o filho vai, eu não sei quem se aprendeu isso. Pai, o senhor estava falando. Não, eu não. Claro que você.
E ainda dá uma de que não sabia que aprendeu. Não fale mal dos outros na presença do seu filho. Preserve a inocência dos seus filhos. Você está na igreja, não fale, porque muitos filhos não querem vir à igreja. De tanto ouvir o pai e a mãe falar mal do pastor na presença dele. De tanto ouvir o pai e a mãe falar mal do louvor na presença deles. Aí a criança vai crescendo, não quer vir na igreja. Eu não sei porquê, meu filho não quer ir na igreja, pastor. Porque você falou uma coisa e fez outra. Que você diz que a igreja é boa, mas você cria uma confusão na cabeça do teu filho. Você tem que ir para a igreja porque Deus, porque a palavra, quando você sai da igreja junto do seu filho, você vai falar, não aguento mais. Porque aquela menina do louvor, porque aquela palavra, porque seus filhos ainda são crianças, precisam ser preservados de muitas coisas. Quem entendeu, diga amém. Por favor, fique de pé, eu vou terminar aqui em nome de Jesus. Eu já passei um pouquinho aqui. Vamos aproveitar esse tempo para fazermos uma oração. E que você possa orar e dizer, Deus, eu quero ser o pai ideal para os filhos que o Senhor me deu. E nós precisamos da ajuda de Deus para sermos pais para os nossos filhos. E precisamos ter a humildade de falar com Deus e dizer para Ele, me ajude a ser o pai ideal para os meus filhos, me ajude a ser o avô, me ajude a ser a mãe, ter humildade para dizer, me ajude a ser um pai melhor, uma mãe melhor, me ajude a ensinar, me ajude a orientar, me ajude a educar os meus filhos, porque você ensina educação sendo educado, você ensina respeito respeitando, você ensina amor amando, querido, você ensina perdão perdoando. Perdoe seus filhos e crianças por algo que eles fizeram. Manifeste o perdão, sabe? Muitos filhos não conseguem chamar Deus de pai, porque a referência de pai que eles têm é um pai, foi um pai violento, foi um pai agressivo, foi um pai omisso, foi um pai, uma mãe que não valorizaram e eles não conseguem mais, não conseguem até ter um encontro com o Espírito Santo de chamar Deus de pai, porque a referência de pai, de mãe que eles têm não representam Deus. Que você represente Deus para a tua família. Feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, como nós precisamos da tua ajuda na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, filhos são bênçãos do Senhor. Comece a declarar, os meus filhos são bênção de Deus na minha vida, os meus filhos são herança de Deus na minha vida. Eu não gerei filhos para o inferno, eu não gerei filhos para a calamidade. Os meus filhos são homens e mulheres de Deus, os meus filhos nasceram para vencer. Abençoe seus filhos, porque num próximo tópico eu ia dizer, Deus tem para os seus filhos bênção, e todo filho quer ter um pai e uma mãe que abençoe a vida deles e que não amaldiçoe. Abençoe teu filho, abençoe tua filha. Diga, o meu filho vai ser grande, o meu filho vai ser o homem de Deus, a minha filha vai constituir uma família, o meu filho vai constituir uma família, ele será um homem de honra, ela será uma mulher de honra. O diabo não vai levar os meus filhos, o inferno não será povoado pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha geração, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu serei exemplo para o meu filho, eu serei exemplo para a minha filha. Eu vou dar tempo de qualidade para os meus filhos, eu vou dar tempo de qualidade para a minha família, eu vou ter relacionamento saudável com os meus filhos. Receba isso, declare, faça disso uma verdade na tua vida, porque isso é a verdade, é o que Deus tem para a tua casa, em nome de Jesus. Pai, visite cada casa, visite cada família. Meu Deus, aonde há discordância, onde há lutas, onde há adversidades, onde há conflitos,
entre pais e filhos. A tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ó Deus, que cada um desses que estão aqui nessa noite, e aqueles que não puderam chegar aqui, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Deus, que eles caiam agora numa ficha, uma realidade, que o Senhor não nos dá filhos estragados, que o Senhor não nos dá filhos para a calamidade, para o sofrimento, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são bênção na sua vida. Você que é pai, você que é mãe, diga: os meus filhos são bênção na minha vida. Se você não é, mas quer ser pai, quer ser mãe, já declare: os meus filhos são bênção na minha vida. Os meus filhos são herança de Deus na minha vida. Os meus filhos nasceram para a glória de Deus. Os meus filhos são poderosos nessa terra. Os meus filhos têm poder para dizer não ao diabo, não às drogas, não às coisas ilícitas. Os meus filhos, a minha geração, como diz o Salmo 128, é poderosa sobre a terra, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda Ele bem forte, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus abençoe a obra das suas mãos, amém. Pastor, tem algum recado? Amém? Queridos, que Deus guarde você durante toda essa semana. Que ao chegar na tua casa, você possa beijar o teu filho, beijar a tua filha, como diz o Salmo 2, verso 12. E que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua glória. Estenda sua mão assim à frente, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, em nome de Jesus, hoje e sempre. Digam amém. Deus abençoe, vão com Deus, até quarta-feira, em nome de Jesus.